Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje. Estamos aqui juntos mais uma segunda-feira com a graça de Deus. E o tema de hoje, vamos falar sobre nos tempos da crise, né? A gente tem passado por muitas atribulações, muitas dificuldades, muitas angústias. É um tempo que a gente tem falado muito sobre saúde mental. Então, é um tema muito atual aqui pra gente, um tema que, assim, tem vários desdobramentos. Hoje a gente vai focar só no desdobramento espírita. Na live passada a gente falou sobre o suicídio especificamente, a gente deu uma geral relacionada a termos médicos, ao que a sociedade pensa. E hoje um assunto está um pouco linkado com o outro, que a gente vai falar um pouco sobre as nossas provas, por que a gente sofre, como a gente resolve os nossos problemas, como a gente enfrenta as crises, como a gente pode ser mais assertivo em relação a isso. Enfim, é um tema que eu acho que tem muito a ver agora com a nossa época do Setembro Amarelo, falando sobre a saúde mental, sobre a prevenção ao suicídio, enfim. Então, vamos lá? Não esqueçam de pegar a água para fluidificar aí na casa de vocês, tá? Que a gente vai beber elas ao final do estudo da noite de hoje. E os comentários também estão abertos, então se vocês quiserem deixar alguma contribuição, fiquem à vontade. E essa live também fica gravada aqui no Facebook, você pode acessar ela e compartilhar ela com quem você quiser, agora, depois, enfim, qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Bom, em tempos de crise, eu me inspirei um pouco nessa palestra por causa do livro Religião dos Espíritos, que a gente vai ler lá na frente. Uma página, né, uma crônica, não. Um texto que fala sobre como a gente pode aprender dentro de casa. Quem pode ensinar coisas pra gente, não só dentro de casa, mas as oportunidades que a gente tem, que a gente já imediatamente vê como sofrimento, mas aquilo ali pode ser de grande ajuda para nossa aprendizagem. E a gente sabe que nós espíritas não estamos aqui por acaso, que nós espíritas temos as nossas provas aqui na Terra, que nós temos os nossos compromissos. Então, toda oportunidade que a gente tem, que a gente vê uma dificuldade, toda dificuldade que a gente tem, que a gente encontra, que a gente consiga enxergar ela como uma oportunidade para a gente poder exercitar a paciência, a caridade, a empatia, enfim. Então, a gente vai desdobrar nesse sentido, tá? E aí, eu queria propor uma reflexão para vocês. Como que vocês resolvem os problemas de vocês? Nós temos sempre 3 opções. A primeira é nos desesperar, assim, achar que vai tudo dar errado, pensar muito negativamente, achar que aquilo ali não tem solução. E eu sou uma pessoa que, como capricorniana que sou, eu já penso sempre na pior situação possível. Porque caso aconteça alguma coisa boa, eu já tô surpreendida. E isso não é uma atitude boa, porque geralmente eu vou acabar perdendo muita energia, imaginando o pior cenário possível que pode nem acontecer. Então, isso está muito ligado com a ansiedade. Então, eu coloquei um exemplo, assim, bem sincero de como eu ajo em reação, como eu ajo em situações de dificuldade. Então, a gente pode se desesperar, achar que aquilo ali não tem solução, e a gente sabe que tem aquele ditado que diz que o que não tem remédio, remediado está, não é mesmo? Então, a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível. A gente pode fugir dos nossos problemas, como muitas pessoas fazem, e a grande parte das pessoas não tem uma autorreflexão pensando que eu poderia mudar aquela situação se eu agisse diferente, e a gente vai e culpa uma outra pessoa pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pela nossa infelicidade, sendo que somos nós totalmente responsáveis pelas nossas atitudes, as nossas ações, os nossos sentimentos. A gente tem que parar de terceirizar isso. Ou a gente encara os nossos problemas de frente, a gente enfrenta eles, a gente dá o nosso melhor, a gente pensa bastante, a gente pede opiniões e ajuda se necessário, se a gente achar que é preciso.
Então, a gente tem essas 3 opções. Quais vocês acham que é a melhor maneira de lidar com as crises, os problemas que a gente tem? Então, a gente vai pensando. Boa noite, Kedirinha, seja muito bem-vinda. Minha mãe tá on, meu pai tá on. E a Pri Neves, a minha prima, também tá on. Um beijo grande para todos vocês que estão aí acompanhando esse estudo. Por favor, deixem os comentários aí. A gente falando sobre as nossas reações aqui na Terra, a gente tem espíritos de diferentes envergaduras, como a gente já sabe das classificações dos espíritos aqui. Das classificações, da classificação dos espíritos aqui na Terra. Nós temos a primeira ordem, que é a de espíritos puros, que já chegaram à perfeição. E a gente sabe que às vezes esses espíritos, eles não precisam reencarnar mais, mas eles reencarnam em missão para ajudar o desenvolvimento de outros planetas, de outros espíritos, têm missões importantes e respondem aos grandes espíritos superiores, né? Então, os espíritos puros já chegaram à perfeição. Aqui na doutrina espírita, a gente imagina, por exemplo, Jesus, que é um espírito mais perfeito que já existiu aqui na Terra. Nós temos a segunda ordem de bons espíritos, no qual o desejo do bem é predominante. Por exemplo, a gente tem vários exemplos de espíritos bons, só a gente olhar dentro da própria doutrina espírita, né? O Dr. Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, a Madre Teresa, a própria Princesa Diana, que era uma personalidade da mídia, mas que era um ser, assim, que agia em nome do bem e não em nome das aparências, da família real. Enfim, a gente tem que tentar se inspirar, né? E a terceira ordem, que é a de espíritos imperfeitos, que predominam a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Então, gente, a Terra está predominante de espíritos imperfeitos. E quando a gente se coloca numa situação de que somos imperfeitos, a gente, espíritas, não pode ser passivo. A gente tem que tomar uma atitude e fazer uma autorreflexão e buscar o autoconhecimento e tentar trabalhar a todo minuto em prol do nosso progresso, auxiliando os outros através da caridade. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir. Então, uma coisa que eu sinto muito às vezes é um pouco de culpa, porque eu queria estar fazendo mais, mas eu também tenho que entender que eu tô numa situação de que eu tenho que fazer o que eu posso. E eu tenho que tentar fazer o que eu posso sempre. Não simplesmente agir de maneira passiva. Tem que tentar fazer o que eu posso sempre, dar o meu melhor sempre. Mas não nos culpar, porque a gente não vai chegar num espírito de primeira ordem agora. Nós vamos passar por sucessivas reencarnações. E aí a gente vê a misericórdia de Deus, porque Ele não fez distinção em nenhum espírito. Todos os espíritos que são superiores, eles mereceram, eles trabalharam para estar lá. Eles eliminaram deles as más paixões, eles acabaram com a ignorância, né? Seja ela literária, seja ela preconceituosa. Eles não desejam o mal, eles não têm nenhum tipo de vício, eles não estão apegados à matéria. Então, isso são ações que a gente tem que ir se depurando aos poucos, mas também todos os dias, porque a luta é diária, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, a gente fala sobre a escolha das provas. No capítulo 6, nós temos o item da vida espírita, né? Uma subdivisão da vida espírita, e falando sobre a escolha das provas. Então, esse capítulo ele fala de vários assuntos, as sensações dos espíritos, enfim, tem vários subtópicos. A gente vai focar aqui um pouco na escolha das provas, porque para a gente chegar nessa perfeição que a gente está falando, a gente tem que trabalhar. A gente tem provas, a gente tem missões a cumprir, a gente está designado para grandes coisas. E grandes coisas aqui que eu falo não é assim, ai, Deus tem o melhor para sua vida. Não, eu tenho o melhor para minha vida. Porque Deus ele vai permitir que aconteça comigo o que tiver que acontecer. Mas nós espíritas, nós não podemos ficar culpando as crises e os problemas de acordo com o destino ou a fatalidade, ou porque era para acontecer, ou porque Deus quis. Porque a gente tem esse poder de decisão, a gente tem o poder de mudar tudo. Claro
que com a escolha das provas e algumas, a gente tá falando de provas e expiações, né? Nas expiações a gente tem que reparar aquele mal que a gente fez. Então a gente tá pagando uma dívida que a gente tem. Mas na escolha das provas, a gente tá fazendo aquilo ali porque a gente entende que essa vida aqui na Terra ela é muito pequena em relação à grandiosidade da eternidade que a gente tem para viver. Então, essas crises que a gente tem vivido, e são muitas as crises, eu, assim, evito, às vezes, ao máximo, acompanhar certos tipos de notícias nas quais independem de mim, por exemplo. Eu fico angustiada porque com algum problema de ordem aí do preço da carne no Brasil. Eu não posso resolver a inflação no Brasil, mas eu posso procurar alguma ONG que faça sopão, que faça trabalho com morador de rua, por exemplo, o meu pai faz. Então vocês percebem que a gente não tem como controlar todos os problemas do mundo, mas a gente pode fazer o que tiver ao nosso alcance. Por exemplo, outro assunto que assim me deixa às vezes muito, muito nervosa, muito angustiada, porque aqui na Polônia a gente não vê animais de rua, mas a gente sabe que no Brasil, enfrentando essa crise econômica que a gente está enfrentando, as pessoas não têm o que comer, então o que dirá os animais? Tá muito caro o preço da ração, enfim. Então, se você puder fazer a sua parte, se você puder doar um pouquinho para a ONG ou para as pessoas que resgatam, enfim, a gente tem que ser essa corrente de apoio, né? A gente tem que tentar entender que todos os problemas do mundo não cabem a gente, mas que a gente pode resolver um de cada vez. Então, aqui nesse caso da escolha das provas, a gente entende que a gente vai sofrer, porque esse sofrimento vai trazer o aprendizado pra gente. Mas como nós vamos sofrer, que é a chave da questão. Aí a gente falou que a gente pode fugir do sofrimento, a gente pode enfrentar o sofrimento, a gente pode maximizar o sofrimento. E a gente também tem aqui na doutrina que fala sobre o bem e mal sofrer, né? Então isso já é um tema para outra palestra. Mas vocês veem como tá tudo interligado? A doutrina espírita é muito legal. Então, lá na questão 258, eles perguntam quando os espíritos eles começam a escolher as provas, né? Então, os espíritos respondem: antes de começar uma nova existência corporal, na erraticidade, o espírito escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, a gente desencarna, a gente volta para a vida espiritual, que sempre foi vida, né? Aqui a gente está na vida corpórea, mas a gente vai para a vida espiritual. E aí, por exemplo, a Priscila falou: nem me fale, em Barra Mansa tem uma ONG que está resgatando em média 13 animais abandonados por dia. Então, às vezes, a missão dessas pessoas lá no mundo espiritual é um apego muito grande aos animais, uma estima muito grande, e eles quiseram trabalhar nisso. Claro que é muito triste que a gente vê pessoas abandonando, pessoas maltratando, pessoas cruéis que usam dos animais para, enfim, lucro, criadouro, não tem esse entendimento ainda que a gente tem aqui agora, que a gente está conversando. E aí, o que a gente pode fazer? Levar um pouco dessa ajuda para eles. Às vezes você pode não ter um dinheiro para comprar uma ração, mas às vezes você tem tempo. Então, se disponibilize para ir até lá, ajudar, né, a não sei, a passear com os bichinhos, ali, ajudar num mutirão de limpeza, fazer um bazar. Enfim, nesses tempos de dificuldade, a gente tem que tentar ser um pouco criativo, né? Claro que tem problemas que, como a gente falou, que a gente não pode resolver, por exemplo, esse da inflação, isso cabe aos governantes. E aí tem alguns governantes que são até um pouco desonestos, falando: agora é uma ótima oportunidade de poder comer miojo. Não, gente, não é. O miojo ele não tem as propriedades nutricionais que a gente precisa comer todos os dias. Isso é um pouco ludibrioso. Esses discursos, às vezes políticos, eles são um pouco enganadores para as massas. Então a gente tem que buscar o nosso conhecimento, né? Aí ele fala: mas se os espíritos vão passar por provas, isso não foi Deus que está castigando os espíritos? Eles falam: nada ocorre sem a permissão de Deus, porque Deus estabeleceu todas as leis do universo. Você agora está perguntando, assim, eu tô lendo com as minhas palavras, tá, gente? E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Então, por que Deus quer que a gente reencarne?
Então eu quero que seja de outra forma? Eu quero controlar até o universo? Não tem como, gente. Essa é a regra, né? Isso tá nas leis. As leis de ação e reação. Aquele mal que eu fizer, eu vou reparar. E pra eu chegar na perfeição, o que é uma coisa perfeita pra vocês? Porque a gente também não consegue conceber esses atributos. Uma coisa perfeita é sem defeitos, uma coisa perfeita é maravilhosa, uma coisa perfeita é misericordiosa. E isso é Deus. Deus não tem como errar. Então, se a causa não está em Deus, a causa está em nós. Então, Deus deu a responsabilidade dos atos, tá aqui, ó. Deus lhe deixa a inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses atos tiverem. Então, tudo que a gente pode fazer, a gente sempre tem dois lados. Eu posso fazer o bem ou eu posso fazer o mal. Aqui embaixo eles falam, ó. Abertos estão os nossos caminhos, tanto para o bem quanto para o mal. Se sucumbir, temos a consolação de que podemos recomeçar. E esses dilemas que a gente tem na vida, gente, por menores que sejam, uma discussão em casa, uma chateação com um amigo, enfim, brigar por política ou outras coisas, seja você o superior. Porque se você entrar nessa espiral dessa discussão, você vai perder a oportunidade de se acertar com aquela pessoa. 2, você vai ter que acabar reparando aquilo alguma hora. E 3, você vai desperdiçar a sua energia para nada. Porque a gente não tem como convencer as pessoas, a gente não tem como fazer com que as pessoas tenham um entendimento que a gente tem e elas não tenham. Isso o tempo vai trazer para elas, né? Então, o melhor nessas situações assim de discussão, esses dilemas morais, tente ajudar como você pode. Se a pessoa não quiser ajuda, se a pessoa não quiser entender, deixa pra lá. Se a pessoa não tá suprindo muitas vezes com as nossas expectativas, né? Que a gente coloca muitas expectativas nas pessoas e as pessoas são do jeito que elas são, mude você. Tente você mudar o seu jeito de ser. Tente você mudar o seu jeito de pensar. Às vezes isso pode refletir ao redor de maneira muito mais fácil do que você tentar convencer o outro a mudar. E o espiritismo, gente, ele não muda ninguém. O espiritismo não tá falando pra ninguém mudar, ele tá falando pra você mudar. Não tá falando pra ninguém mudar. Pelo contrário, ele tá falando pra gente ter muita paciência com quem não mudou ainda. Mas a gente sabe, nenhuma ovelha minha se perderá, Jesus já falou. Então a gente vai caminhar pro bem todos. Alguns num caminho mais tortuoso, outros não. E aí a misericórdia de Deus, de novo, ó, se nós sucumbimos, ou seja, se nós erramos, porque nós somos falhos, isso é uma coisa quando eu comecei a fisioterapia, foi muito legal, porque eu falava pra minha psicóloga que eu concordava tanto com ela na época, né, eu achava ela tão legal, as conversas que a gente tinha, e eu falava, nossa, você é perfeita. E ela falava, não, Melissa, eu não sou perfeita. Você tá criando uma expectativa sobre mim. Eu sou ser humano, eu tenho erros. Eu cometo erros, eu tenho falhas. Eu tenho o direito de errar. E mais importante, aprender com esse erro. Porque eu não vou acertar sempre. Porque quando a gente coloca expectativas muito altas numa pessoa, a gente cobra muito daquela pessoa. A gente quer que aquela pessoa seja do jeito que a gente quer. E a pessoa não é. E isso serve para todos os relacionamentos que a gente tiver, seja com amigos, seja com cônjuge, seja com pais. Nossos pais são do jeito que são, nós filhos somos do jeito que nós somos. Então, se a gente sucumbir nessa falta, a consolação, temos a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Porque pra gente é muito difícil ver que, tudo bem, vamos reconhecer os nossos erros. Nós erramos, mas nós não somos capazes nunca de cometer um ato muito cruel. Agora, nós podemos não ser capazes, mas quem falou no passado que nós também não cometemos? Aqui, que todos nós estamos nesse planeta de provas e expiações, é o mesmo planeta que crucificou Jesus. Quem garante que a gente não estava lá também fazendo isso, né? De 2000 anos pra cá, seriam quantas encarnações? 15, 20 encarnações? 18? É um tempo, assim, que a gente ainda tá levando pra acertar o passo. E tem gente que ainda tá no mesmo lugar, infelizmente. Se a gente parar pra ver,
muitas dessas situações que aconteceram na época de Jesus, a gente ainda vê agora. É a vingança, é o olho por olho, dente por dente. Então, a gente tem que mudar esse padrão. A gente tem que levar o conhecimento para as pessoas, levar o debate para as pessoas, oferecer ajuda para as pessoas, ter paciência. Nós temos que ter essa paciência. Então, aqui eles perguntam sobre a escolha do gênero das provas, né? Aqui a gente sabe, por exemplo, que a riqueza é uma prova muito maior que a pobreza, muitas vezes, porque na pobreza a gente dá valor a poucas coisas que a gente tem. E aí a riqueza é tão fácil a gente ter tudo, né? Muitas vezes a pessoa entra em depressão, muitas vezes a pessoa entra nos excessos de todos os tipos, nos vícios de todos os tipos, né? Às vezes as pessoas, para conquistar a riqueza de qualquer forma, elas entram em círculos, assim, cometendo atos ilícitos. Então, cada um sabe aonde o calo aperta, né? A gente sabe o que a gente tem que consertar, a gente sabe os nossos defeitos, a gente tende a não enxergar os nossos defeitos, mas a gente tem que ser honesto, porque tudo que a gente tem aqui agora é o hoje. Hoje a gente só tem esse minuto aqui agora, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã. E aí, pra gente desencarnar cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de metas pessoais, não tô falando aqui só de material, tá, gente? Tô falando de planejamentos de quem a gente quer se tornar. Por que não começar hoje? Né? Então, aqui, por exemplo, ele tá falando das provas. Se um espírito nasce entre malfeitores, né, numa área propensa à criminalidade, ali ele vai ser testado, né, a trabalhar com a honestidade, a não entrar na vida do crime, não entrar na vida dos vícios, enfim. Que mais? São mais de 15 perguntas, tá, gente? Eu não vou ler uma por uma, não, porque a gente tem que continuar com a palestra. Mas é muito interessante. Vamos ver. Aqui ele pergunta se o espírito ele tem que passar por todas as provas, por exemplo, aquelas que excitam o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, se ele tem que passar cada encarnação por isso. Aí ele falou, certo que não, pois sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que o exime de muitas provas, né? Tem espíritos que eles já entendem, espíritos muito assim superiores, inteligentes, desde o início, lá no passado, quando eles ainda eram inferiores, que eles entenderam, pra que eu vou discutir com uma pessoa se aquela pessoa vai ficar com raiva e a gente pode ter uma briga física e, enfim, acontecer uma fatalidade. É só um exemplo, tá? Aprendeu a ouvir a outra pessoa, ter empatia com outra pessoa, pronto. Já entendeu que isso não vale a pena. Mas é só um exemplo bem bobo, tá, gente? Porque aqui eles não dão... não entram em detalhes. Mas ele fala, né? Conforme o caráter da pessoa, se ele pediu a riqueza como uma prova, ele tem duas opções. Ou ele ser avaro, né? Ser avarento, ser, nas nossas palavras, mão de vaca, ou pensar na coletividade, ser egoísta ou ser generoso. Ou ainda lançar-se em todos os gozos, né? Pensando só em si. Porque, gente, eu acho que a gente não tem uma pessoa no mundo, se a gente perguntasse para aquela pessoa se ela queria mais dinheiro, a pessoa ia falar que iria querer. Então, se a gente pensar que todos os males vêm do orgulho, né? Porque através do orgulho a gente atropela as pessoas, através do orgulho a gente não aprende a não perdoar, através do orgulho a gente é invejoso, né? Então, o dinheiro, se a gente aprendesse a se relacionar bem com o dinheiro, nossa, quantos problemas a gente já evitaria, né? Mas a gente não consegue ainda. Então aqui, ele pergunta também se o espírito, depois que ele desencarna, ele já faz a sua escolha, né, de como que ele vai querer acertar na próxima vida, qual vai ser a prova. E eles falaram que não, muitos acreditam na eternidade das penas, como já vos disse, é um castigo. Porque nós espíritas acreditamos que depois da morte, não tem morte, a vida vai continuar. Então, se a gente for um malfeitor, se a gente for um criminoso, a gente não vai ser lançado ao fogo do inferno e sofrer para sempre. Porque Deus é perfeito. Deus me perdoou. Deus perdoa a minha falta.
Mas eu que vou ter que me perdoar depois também, né? Então, muitas pessoas acreditam na eternidade, que eles vão sofrer para sempre. E isso não condiz com a bondade divina. Isso não condiz com o atributo de misericórdia que Deus tem. Tá falando aqui que é o espírito que escolhe a natureza das faltas, né? Como a gente já comentou. Então, gente, é muito interessante. E uma aqui bem legal, ó. A 266 fala: não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Ou seja, até no mundo espiritual a gente é um pouquinho preguiçoso. Aí eles falam: pode parecer para vocês, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda ilusão e outra passa a ser sua maneira de pensar. Então, gente, lá no mundo espiritual a gente fica cheio de resoluções, a gente vê a nossa cabeça se expande, a gente entende como funciona tudo. E aí a gente chega aqui. Quantos são os atrasos que a gente tem, né? De constituir família, de ser bem-sucedido, de ter o carro do ano, de conquistar sempre a admiração de pessoas que não se importam com a gente, de, enfim, tá sempre ocupado com outras coisas e não ocupado com o que realmente importa, né? Que é a nossa vida espiritual, são as nossas resoluções espirituais. E aí vai até 266, 267, nossa, tem muitas perguntas. E aí eu resumi mais algumas aqui, ó. Muitas situações que nos testam diariamente nem sempre são relacionadas aos erros do passado. As de maiores dificuldades são morais. Então, às vezes, a gente não cometeu esse erro no passado, mas a gente não entendeu completamente uma situação e aí a gente tem ainda esse preconceito carregado na gente. Com o desejo de reparação e evolução, solicitam aos mentores provas difíceis e às vezes sucumbem, a gente já falou. E em algum lugar aqui que eu não lembro aonde, que eu não lembro qual foi a pergunta, mas eles falam: Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você quiser, mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. E muitas vezes a gente colhe até em vida aqui, né? Quantos males voluntários. Males voluntários, não sei se era a palavra que eu queria. Não era essa palavra que eu queria. Mas quantas crises a gente acaba procurando porque a gente foi uma pessoa que guardou raiva, rancor a vida toda e aí no final a gente acaba sozinho, num processo depressivo, ou por causa de excessos de qualquer tipo, comida, bebida, sexo, enfim, entorpecentes. Quantos males voluntários a gente procura, né? E aí eu tava dando uma olhada nesse tema na internet também, em outras palestras espíritas, e aí no site da FEB veio aquela citação da Bíblia de Mateus 9, 16, 17. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Ou seja, se eu tô com uma roupa velha e eu boto um remendo nela, o buraco vai ser maior, porque aquele pedaço ali já tava gasto. Como que vocês entendem isso? Vou botar aqui para carregar meu celular, que eu esqueci, gente. E eu não posso deixar que a nossa live encerre antes da hora. O que a gente entende, né? A gente entende que Jesus, ele veio consertar, veio trazer o exemplo, né? Ele veio trazer o novo, ele veio trazer esperança. E naquela época, com a religião, que as pessoas eram muito hipócritas, viviam de aparências, falava muito sobre religião, mas pouca aplicação da religião, foi uma época de trazer uma reflexão, trazer o autoconhecimento. E como nós espíritas falamos, a reforma íntima. Então, para ser vivenciado esse melhoramento, requer rompimento com os antigos padrões comportamentais, muitas vezes assimilados durante diversas encarnações. Então, às vezes para mim pode ser muito custoso não ser uma pessoa ciumenta, porque às vezes eu tive essa tendência em muitas vidas. Às vezes eu tive essa tendência assim, de ser uma pessoa ciumenta, de ser uma pessoa que não consegue confiar nas pessoas, de que tive algum trauma. E aí,
quando que eu vou colocar esse problema em prática? Como que eu vou desenrolar esse problema? Eu vou enfrentar esse problema ou eu vou continuar repetindo esse padrão nessa vida e depois na próxima? Ou, por exemplo, aqui no caminho da perfeição que a gente tá falando, eu sou uma pessoa que eu não tenho um vício de drogas. Então, esse não é um problema que eu tenho. Mas nem por causa disso, não quer dizer que eu não tenha outros problemas. Então, não adianta... eu também entendo isso aqui como uma interpretação do seguinte: a roupa é velha, eu vou remendar ela vai continuar velha, ela não vai virar uma veste nova, né? Então, assim, eu posso tapar por cima e fingir que tá tudo bem com aquela roupa, mas ela não tá. Porque o ideal, aqui que a gente tá falando nessa metáfora, é um aperfeiçoamento da roupa. Então, não adianta eu simplesmente ser uma pessoa ciumenta e falar assim: ah, não, eu vou deixar de ser ciumenta. Tudo bem, gente, falar é fácil, mas como é que eu aplico isso? Como é que eu aplico isso, deixar de ser ciumenta? Eu vou para uma terapia, eu falo sobre as minhas inseguranças, eu converso com meu parceiro, eu converso com as minhas amigas, eu vejo como que esse padrão tá se repetindo, e isso em todas as situações. Porque a gente não vai curar uma mágoa, ou a gente não vai curar um defeito, ou a gente não vai curar uma falta, simplesmente falando: ah, não, agora eu sou perfeito, tá tudo bem, agora eu vou entrar no céu, tá tudo certo. Porque esse céu aqui também, gente, é figurativo. Esse céu que a gente quer é a paz, é a mansuetude, né? É a alegria, é a mansidão. E como é que a gente conquista a paz? Buscando pela paz. Conselho. Minha mãe falou: muitas vezes, ao invés de resgatar dívidas antigas, ainda fazemos novas dívidas. Então, essa blusa dessa veste tinha até um buraco. A gente vai fazer mais buracos na blusa, né? Vamos então pro Religião dos Espíritos, que é um texto muito interessante, que vai fazer a gente refletir. Aqui no meu PDF tá na página 62, tá? Esse é um livro de Emmanuel, psicografado pelo Chico. E aí a questão é 81, aqui na minha. Professores diferentes. Então tá. Entre familiares e amigos, encontras na Terra a oficina do teu burilamento. Então a gente já sabe onde a gente vai trabalhar. A gente sabe onde a gente está sendo testado. Familiares e amigos, relações sociais. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, nos caminhos e nas relações. Então a gente tem problemas o tempo todo, gente. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores no instituto de ensino. Então aqui tá falando, a gente vai aprender dentro de casa, nas nossas relações, no trabalho, é sempre oportunidade de aprendizado. E eu falo muito, gente, das minhas percepções, que, por exemplo, eu fui muito abençoada, eu não sei o que eu fiz na outra vida pra merecer, mas eu fui muito abençoada porque, assim, eu tenho pais que sempre me amaram muito, sempre me trataram com muito amor e carinho. Mesma coisa a família do meu marido, que, assim, sempre me trataram como filha, são muito carinhosos, são muito amorosos, gentis. E aí eu vejo, às vezes, pessoas falando: ai, mas eu não dou muito bem com meus pais, e meu pai me trata assim, e meu pai é desse jeito, e eu não consigo entender minha mãe, e aí eu tô muito distante, e eu nem tenho vontade de procurar meus pais. Eu fico imaginando, gente, como deve ser uma prova. Porque na minha casa foi a mansidão. Claro, a gente tem atritos, né? A gente pensa diferente. Mudar pra Polônia também muda muito. Eu ter vindo pra Polônia mudou muito essa dinâmica, né? Porque o convívio é muito diferente, mas a gente se fala todos os dias. Mas assim, eu aprendi com os meus pais mais coisas boas. Eu aprendi com meus pais com exemplos bons. Eu não tive atritos durante esse processo de aprendizado. Então, às vezes a gente vê como que essas relações é difícil, é custoso, né, de reparar. Principalmente dentro de casa. Então, ó, são professores. A gente não pode fugir dos problemas.
Muitos reclamam do trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Aos que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. Então, gente, eu sei que a árvore, ela não cai muito longe do pé. Então, se eu sou um pouquinho de uma pessoa boa hoje, um espírito muito imperfeito, mas se eu tenho um pouco de entendimento foi graças aos meus pais. Então, aqui ele tá falando que às vezes essa pessoa não teve o exemplo, mas ela vai aprender com a falta. Às vezes a pessoa, ela queria um pai mais presente, um pai mais carinhoso, e não teve isso. E aí, com a falta daquilo, ele percebeu como aquilo ali é importante para ele. E aí ele vai tentar quebrar esse ciclo com a geração seguinte, com os próximos filhos. Então, as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações. Ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Então, aqui a gente falou sobre a responsabilidade no lar, né, na família. Se você mora com seus pais, cada um tem a sua função dentro de casa, com certeza. Aqui dentro da minha casa, como moramos eu e meu esposo, nós temos as nossas responsabilidades. Então, é um teste de paciência diário. Eu não posso exigir que o outro mude, eu não posso exigir que o outro seja como eu quero. E também não é certo que eu trabalhe sozinha. Então, tem que ter muito diálogo, muito entendimento para saber aonde está essa ruptura aí. Hoje ainda são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, gente, tá escrito aqui. E por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Então, os problemas não acontecem por acaso e a resposta para a gente conseguir resolver eles é sempre com amor. E aí, o problema é que às vezes a gente confunde o amor com posse, o amor com obrigações, com mandar, não é isso. Fugir da dificuldade é muitas vezes a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. A gente falou lá no início. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade o valor o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Então, às vezes a gente tem um pai difícil, agora é uma prova que a gente está enfrentando, é uma expiação, um débito que a gente tem do passado. Um desentendimento do passado. E aí a gente já viu várias vezes na literatura espírita que as pessoas que a gente se acerta são aquelas que estão mais próximas no convívio que a gente tem. Então, às vezes, numa vida passada, enfim, tiveram problemas e agora estão aqui para se acertar. Entre irmãos, entre marido e esposa, entre filhos. E essas pessoas com que a gente convive, a gente já tem uma história. Não é hoje eu, Melissa, filha do Lindolfo, e Renata, esposa do Vitor, enfim. Essas relações já estiveram interligadas alguma hora no passado. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a divina sabedoria te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola e que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lê-se em revolta no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por respostas as equações do amor puro em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão.
Então, às vezes, gente, o que a gente precisa? Paciência, perdoar. Paciência, tempo e perdão curam muitas coisas. Muitas coisas. Esqueça aquela ofensa, não leve pra frente, não guarde essa mágoa, não discuta. Entenda que aquela pessoa ele tá num momento diferente do seu. Entenda que aquela pessoa ele pode estar numa situação de desespero e precisa de ajuda. Pense com empatia como você agiria se você estivesse no lugar daquela pessoa. Você pode ter agido diferente, mas, mais uma vez, nós não podemos querer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer. Então, recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, gente, Jesus era perfeito, foi crucificado. Transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito. Jesus, o que falar de Jesus Cristo, né, gente? Teve paciência, foi crucificado, perdoou as pessoas na cruz, falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus encontrou esses professores no caminho, quem somos nós para menosprezar a impaciência do nosso Pai, às vezes a frieza do coração da nossa mãe, às vezes o esposo que não entende a gente do jeito que a gente quer, às vezes o filho que também a gente projetou expectativas e também não é. Quem somos nós para ignorar? Muita paciência. Aqui no assunto de filhos eu não posso falar nada, porque eu não tenho. E solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação. O único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Então, a renúncia aqui foi Jesus ter descido da perfeição de onde ele estava para nascer numa manjedoura, daí milhões de exemplos, ser crucificado e perdoado. E perdoar. Perdoou-nos, né? Quem somos nós para menosprezar as pessoas que não entendem como a gente quer, não entendem da maneira que a gente desejaria? Então, voltando às 3 perguntas que eu fiz no início, né, de como que a gente reage aos nossos problemas, será que o problema maior são os problemas em si ou como reagimos a eles? Nós vamos aproveitar esses tempos de crise nos desesperando ou tentando mudar o que a gente puder mudar. Eu achei um documento muito interessante da Unesco que falam sobre os 4 pilares da educação para o século XXI. A Unesco é a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, voltada para a educação, ciência e cultura. Então, os 4 pilares: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a aprender é buscar o conhecimento, né? Estar abertos, estar interessado. Todo tipo de conhecimento que a gente tiver. Ler um livro, aprender jardinagem, aprender a cozinhar. Estar abertos a praticar diferentes aprendizados, né? Colocar nossa cabecinha para funcionar, trabalhar. Que verdadeiramente liberta da ignorância. Então, o conhecimento liberta da ignorância. Aprender a fazer. Mostrar a coragem de executar, né, aquilo que a gente aprendeu, de correr riscos. De mesmo que a gente não acerte de primeira, de a gente colocar em prática esses projetos que a gente tem. Aprender a conviver. É o desafio que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Porque nós somos filhos, nós somos cônjuge, né? Nós somos cidadãos. Então, nós temos deveres em diversos âmbitos. E conviver, coexistir dentro dessas leis que nós vivemos. E o mais importante de todos que eles colocam, aprender a ser. Porque quando eu tenho o conhecimento, eu sei o que fazer com esse conhecimento, e eu sei conviver com esse conhecimento de que eu tenho, eu sou uma pessoa diferente.
Então, aí eu explicito o meu papel de cidadão, o meu objetivo de viver, o propósito que eu tenho. Então, tudo começa no aprendizado. Aprendizado, ação, convivência, ser. Eu também achei aqui na internet que eu achei muito interessante, eu pesquisei em vários sites para ver se era fidedigno, claro. Foi uma psicografia de 2017, de Bezerra de Menezes. E foi num site espírita que tem uma ligação com a FEB, chama Blog Letra Espírita. Então, como eu achei ele em outros sites, eu vou acreditar que ele é real. Principalmente porque tá linkado à FEB. Então, tá aqui. Filhos amados, a palavra crise vem sendo pronunciada constantemente por meus irmãos na Terra. Desculpa, gente. Fiz uma cirurgia que às vezes me dá uma coisa presa. De fato, o momento é de crise inegável nos mais variados campos da atividade humana. Mas nada se encontra fora do controle do Pai que nos ama. E se Ele permite a existência de turbulências, é para que possamos atrair as lições para o nosso amadurecimento. Esse parágrafo aqui, ó, já resumiu nossa palestra. Demorei 47 minutos para eu conseguir falar um parágrafo que Bezerra de Menezes falou em 4 linhas. É isso que esse é um espírito superior, né, gente? Na crise econômica, aprendamos a viver com mais simplicidade. Na crise da solidão, aprendamos a ser mais solidários. Na crise ética, tenhamos posturas mais justas. Na crise do preconceito, aprendamos a respeitar mais os irmãos que pensam diferente de nós. Na crise espiritual, fiquemos mais perto de Deus pela fé e oração. Na crise do ressentimento, perdoemos um pouco mais. Na crise de saúde, guardemos mais equilíbrio em nossas atitudes. Na crise do amor, deixemos o nosso coração falar mais alto do que o egoísmo. Momento de crise é momento de um passo adiante. Retroceder, rebelar ou estacionar, nunca. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor e paz. Então, gente, muitas crises, muitos problemas que estão acontecendo porque tem que acontecer e a gente tem que agir. Só depende de nós. E aí, o que eu falei dos espíritas que a gente menciona a Reforma Íntima, e tem aquele livro Reforma Íntima Sem Martírio que tem aí em casa, que eu não lembro quem é o... Eu lembro da capa dele, que era uma capa azul. É de Vanderlei Oliveira. É isso? Reforma Íntima Sem Martírio? É um livro muito importante, muito, muito interessante. Peraí, que tá abrindo aqui. Enfim, gente, é isso. Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro muito interessante. E aí, pensando aqui também, né, nessas reflexões, como que a gente pratica a reforma íntima? Estando disposto a isso, né, tendo vontade de mudar, tendo vontade de tentar ser diferente, tendo vontade de nos aperfeiçoarmos, tendo atenção plena para entender onde é que a gente está errando, o que a gente pode se aperfeiçoar. Então, a gente tem que ter vontade e autoconhecimento. Espírito Hermâncio do For. Pelo Espírito Hermâncio do For, isso mesmo. Aí minha mãe já colocou. Então, é a vontade, a atenção plena e a transformação, que é colocar essa vontade e esse conhecimento que a gente tem de nós em prática. Então, só depende da gente. Depende da gente ter a humildade o suficiente de parar de querer que o outro mude e a gente mesmo assumir essa postura ativa,
assumir essa postura de ficar reclamando, de que tá cheio de problemas, de que tá tudo uma desgraça, de que só tem coisa ruim acontecendo e não fazer nada pra mudar isso. E eu vou deixar uma frase final aqui agora de Chico Xavier que eu acho muito bonita, que todo mundo com certeza conhece essa frase, mas eu acho que vai encerrar muito bem a nossa palestra. Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde Deus melhor te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Então, o que a gente falou dos círculos que nos rodeiam. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa tudo aquilo que te rodeia a existência. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Reprograma a tua meta. Ó. Tenha vontade. Faça planos. Busque o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Então, gente, o passado passou. A gente não pode mudar o que já aconteceu. A gente não pode mudar o que já foi dito. A gente não pode mudar o que a gente já sofreu. Mas a gente pode mudar como a gente vai reagir sobre isso a partir de agora. Porque isso só vai fazer bem pra gente. Isso só vai fazer com que a gente perceba que não adianta mais ficar perdendo tempo. Não adianta mais a gente desejar uma vida diferente, buscar uma vida diferente se a gente não agir. Então, vamos aproveitar que nós somos senhores do nosso destino, que nós temos o poder de decisão, que nós podemos ser agentes de mudança. E aí que a gente vai ver que quando a gente muda a maneira como a gente reage a um problema, esse problema muitas vezes pode deixar de ser um problema. Então vamos aproveitar esse tempo de crise para refletir, para trabalhar, para aprender, para perdoar, enfim, para nos modificar, né? Então, esse foi o material que eu preparei aqui para a noite de hoje. Espero que vocês estejam com a água fluida aí de vocês. Agradeço as contribuições. Minha mãe falou que a vontade é um impulso fundamental, né, gente? Então, sigamos, tenhamos ânimo, estejamos cercados de bons propósitos, de pessoas que nos inspirem, de bons livros, de boa música, que aí a gente vê como que essa atmosfera se muda, né? Então, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Graças a Deus, mais uma semana. E não se esqueçam de que quinta-feira a gente tem essa live, outro assunto aqui com o papai, né? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, oportunidade de trocarmos aprendizados, trocarmos experiências, espíritos de alta envergadura, espíritos bondosos que nos assistem a todos os minutos, que muitas vezes nos sopram resoluções para os nossos momentos de crise e que não conseguimos enxergar. Que tenhamos, Senhor, olhos de ver, ouvidos de ouvir, estejamos mais abertos para entender outras pessoas, tocar outros corações, ser mais humanos para com o próximo. Que sejamos instrumentos, Senhor, do Teu amor, da Tua luz, da Tua paz aqui na terra. Que saibamos aproveitar esse momento em virtude do próximo, que será convertido em virtude de nós mesmos. E assim, Senhor, agradecemos a presença de todos os lares aqui representados, abençoe todas as casas aqui presentes, abençoe a casa daquelas pessoas que por algum motivo não puderam estar conosco no estudo da noite de hoje. E despeça-nos em paz, Senhor, dizendo graças a Deus.
Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por todas as contribuições de vocês. Um grande beijo para você, Valquíria. Eu que agradeço a paciência, o carinho. E vemos vocês aqui quinta-feira de novo aqui na página. Sugestões, críticas, por favor, deixem nos comentários. E vamos juntos trabalhar, que o tempo tá aí pra gente usar ele de maneira que seja benéfica para todos nós. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Beijo, Lorena, não vi que você tava aqui. Às vezes o Facebook não mostra, enfim. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até segunda que vem. Tchauzinho.